São 7h15. A gente tem convidadas aqui no estúdio do T-News hoje, a diretora de atenção à população em situação de rua da Fundação de Ação Social de Curitiba, a Grace Puchetti Ferreira, e a coordenadora da Diretoria de Atenção à Pessoa em Situação de Rua da FAS, a Giane Bogo de Freitas. Elas vieram para falar sobre o seguinte assunto: atendimento às pessoas em situação de rua. Bom dia, sejam bem-vindas. Bom dia, agradecemos o espaço. Olha, eu sempre que bom dia a vocês, eu vivo com isso na minha cabeça. Eu estava contando para elas quantos eu tenho já que eu cuido, que eu sei o nome, eu sento para conversar. E eu sempre que eu converso com eles, vejo cada um. Eu estava conversando com um que é o Rodrigo ontem ainda. Eu fui tirar dinheiro no Banco do Brasil e ele falou, daí tu tem um dinheiro. Eu falei, por que você está aqui? De onde que você é? Jacarezinho. Por que você está na rua? Mas eu vi que ele tinha um problema, um distúrbio mental, porque ele falava da irmã, daí ele falou, saiu correndo, eu sou X9, daí eu vi que ele dava mas ele tinha um português tão lindo, ele falava tão correto o S, o R, né, o verbo no passado, no futuro, eu fiquei olhando ele assim, dei 10, você vai fazer o quê? Não, eu tô com muita fome, doutor, daí dei mais 10, dei 20 pra ele. Aí eu tenho um outro que eu fiquei 10 anos com ele, cuidando dele, Branca de Neve, 10 anos cuidando dele, e uma vez ele foi preso. Aí um delegado me ligou, falou, eu não aguento mais ele aqui. Eu falei, por quê? Porque ele fica assim, Marcelo Almeida! Marcelo Almeida! Marcelo Almeida! De tanto gritar, eu vou soltar ele. Não aguento mais o Branca de Neve aqui. E assim, então, são tantos, né? E eu sempre fico olhando, né? O que tem por trás daquilo, né? Tem um aqui que chama-se Roberto. Faz muitos anos que ele tá nessa região. Ele fica com a boca assim, tomando álcool, assim, sempre sem camisa. Eu converso com ele, eu vejo que ele delira muito, mas... Eu sempre quando vejo uma pessoa na rua, ou de rua, eu tenho uma coisa que eu sei ridículo que eu vou falar, mas ele nasceu. Então ele foi criança, foram no batizado dele, né? Aí ele fez ensino fundamental. Pode ser que ele ia muito bem em ciência, jogava bola. Em que momento? Pá! Em que momento que a vida abre? Falei, não, agora você vai vir pra cá e você vai deixar de ser o que você iria ser. Então, sempre quando eu vejo assim, eu tenho a Sandra, né? A Sandra, ela mora atrás da catedral. E a Sandra tem 5 filhas. Filhas formadas, casadas, são mães. 5 filhas a Sandra tem. E a Sandra fica lá. A Sandra tem um pouco de agonia porque eu grito, Sandra! Ela sai correndo atrás do carro assim. Daí eu agora não posso fazer isso mais. Eu vi que ela fica endoidecida. E ela fala, oh meu amor, no escuro assim. Mas assim, eu converso muito com eles, assim. Eu gostaria muito de trabalhar na Fundação da Fundação de Ação Social, mas é que eu sempre tento ter empatia e entender o que ele vê. Como é que esse cara que mora na rua vê a vida, né? Como é que ele vê um carro passando? Como é que é a fome dele, né? A necessidade de fazer 1, 2, escovar os dentes, ter uma roupa, enfim. Então, para mim é um privilégio ter vocês aqui, que estão diretamente lá em cima, falando com eles. E a Roberta tem uma pergunta. Isso aí, a gente, na verdade, fala muito sobre o assunto e tivemos a ideia de trazê-las para poder falar com propriedade, né? Quem atende, faz esse atendimento, explicar para a gente, até para a gente poder saber como as pessoas, em geral, podem ajudar. Então, eu queria que começasse Vamos começar pelo começo. Hoje, por exemplo, um dia muito gelado, geralmente a gente fala do trabalho da FAS nas madrugadas em que o resgate é mais intenso em função do frio, do risco que o frio oferece a essas pessoas, mas, em geral, como é o trabalho da FAS e de outras instituições que provavelmente seguem um padrão parecido para o atendimento às pessoas que estão em situação de rua? Veja, Roberta, o trabalho da FAS ele é um trabalho contínuo, 24 horas por dia, todos os dias da semana. O Marcelo pontuou aqui algumas questões e que vivenciamos todos os dias. São histórias de vida, pessoas, né, que por algum momento tiveram alguma dificuldade na vida e hoje se encontram em situação de rua. E é por isso que o trabalho da FAS é tão importante. E é por isso que o trabalho da FAS precisa ser 24 horas por dia, todos os dias da semana. Porque é por meio do trabalho da abordagem social, que é um trabalho onde as equipes vão até as pessoas em situação de rua e por meio dessa aproximação, por meio dessa escuta qualificada que você também realiza, né, Marcelo? A gente vai identificando as histórias de vida e é por meio dessa
aproximação com essas pessoas e a criação de um vínculo é que a gente consegue um encaminhamento. Como vocês bem sabem, nós não podemos tirar ninguém da rua de forma compulsória, né? Como prevê o artigo 5º da Constituição Federal. Então, o trabalho, ele é um trabalho realmente minucioso, de cuidado, de atenção a essas pessoas, e é por meio dessa proximidade com essas pessoas, dessa criação de vínculos, é que nós conseguimos um encaminhamento para a rede socioassistencial. Em geral, a pessoa que está em situação de rua não quer ser resgatada, entre aspas, para ir para um abrigo, e a dificuldade de vocês é esse convencimento. Explica pra gente como é que é esse convencimento e quais são os motivos que levam as pessoas mesmo vivendo na fome, passando frio, sem o conforto de ter um lugar para dormir, ainda assim não querem sair dessa situação. Veja, são inúmeras questões, né? São inúmeros motivos que fazem com que a pessoa permaneça e queira, né? Faça a opção por permanecer em situação de rua. O nosso trabalho, ele basicamente, ele parte da questão da sensibilização. Quando eu vou abordar a pessoa a primeira vez, eu ainda não tenho um vínculo formado com ela, né? Então, a abordagem não se dá uma única vez. Então, muitas vezes, essa pessoa em situação de rua, ela é abordada no mesmo dia várias vezes, porque é por meio desse trabalho, desse convencimento, dessa sensibilização, é que a gente consegue estabelecer um diálogo com ela, e consegue fazer o encaminhamento. Mas são inúmeras razões por que a pessoa quer permanecer naquela condição. São muitas as questões de, muitas vezes, a pessoa nos pontuar, né, Giane, que ela perdeu a vontade de viver. Ela não quer ser atendida, ela não quer um encaminhamento, porque para ela tá bom ali. Ela prefere ficar ali, que ninguém a incomode, mas claro, nós como assistência social, realmente a gente não consegue, frente à negativa dessa pessoa, dar as costas e nunca mais retornar. Realmente nós retornamos várias e várias vezes, principalmente, Roberta, como você colocou, na questão agora do frio. Curitiba é a capital mais fria do país. Sim. Então, nós intensificamos as equipes de abordagem, nós aumentamos o número de equipes de abordagem justamente para que a gente tenha mais pessoas com esse olhar, com esse cuidado, para que realmente a gente convença essa pessoa a dormir numa cama quentinha, a tomar um banho quente e se alimentar. Mas, infelizmente, nós respeitamos o aceite dessa pessoa, né? Então, eis que está a nossa missão, de convencer, sensibilizar, encaminhar e dar os encaminhamentos adequados. O que eu vejo, assim, eu estava lembrando de dois casos. Um eu tentei tirar, que é o Alexandre, filho de um juiz, tá 12 anos na rua, e bebe só cerveja quente, olha que engraçado, não usa crack, só cerveja quente, mas ele deve tomar umas 20, 30 por dia. Pus ele num hotel, deu uma arrumada, desinchou, comprei roupa pra ele, mas daí ele teve uma recaída, ele foi buscar a ex-namorada, que é a Sandra, quebraram o hotel, daí ele mesmo falou, vou ter que ir embora, não consigo. Mas ele estava tão bem. Agora tem o Lauro, que eu coloquei uma boca no Lauro. Dei para ele mas ele ficou tão mais novo de dentadura. Mas o que eu vejo, uns que eu abordo, que eu não consigo conversar, por quê? Tem dois tipos de cidadão que estão na rua. Um que tem um problema já mental. Eu não consigo falar com o Roberto e com o Rodrigo. Não, eles não batem, o Tico e o Teco estão fora. Isso é bem comum, né? Pessoas Então, com transtornos então acho que mentais. aí, engraçado, eu sei que a gente não pode tirar. Eu tentaria, mas eu sei que é difícil tirar. Eu sei o quanto é difícil tirar um cara do crack. Assim, eu tô há mais ou menos uns 15 anos convivendo com isso. Então eu sei. Eles falam, Marcelo, eu não tenho como sair, eu não tenho como voltar. Então, mas eu vejo que a metade do que eu converso, eles estão já com o Tico e o Teco muito ruim. Eles não têm mais capacidade de saber que a gente quer ajudar. Os outros não querem sair porque preferem a rua. Então eu fico pensando agora o trabalho da fase em relação àqueles que estão com problema mental, que é um problema químico daí. Não químico da droga, mas pode ser que falta um remedinho para que produza alguma coisa, que seja endorfina ou o que for, para ele voltar a ser normal. Então, eu acho que é mais difícil ainda, Roberta, tentar levar para um abrigo esse que não está entendendo o que a Jane e a Grace estão falando. Queria que você colocasse as duas questões. A primeira, o quanto de volume existe entre essas pessoas em situação de rua, de gente que está com transtorno mental, é abandonado pela família, as pessoas desistem e acaba ficando ali. E também a questão da dependência química. Qual que é o peso disso nessa população? Veja, a questão do transtorno mental, ninguém vai para a rua sem motivo, né? Algum trauma, algum
processo, algum rompimento de vínculo familiar essa pessoa passou. Olha aí. E isso desencadeia, consequentemente, né, vários traumas nessa pessoa e que pode realmente desenvolver, né, algum problema de saúde mental. Então, veja, as pessoas com essa questão da saúde mental já nos dificulta, porque se eu preciso estabelecer um diálogo com ela, uma escuta qualificada e uma criação de vínculo com ela, se ela não responde por si, eis aí a dificuldade, né, de a gente conseguir estabelecer um elo de ligação Sim. com essa pessoa. E é por isso que existem questões que perpassam o que prevê a assistência social. E por isso que é tão importante a articulação com outras políticas públicas, também principalmente as políticas de saúde. Na questão da dependência química, também identificamos pessoas que fazem uso abusivo da substância. Grande parte alcoolistas, né, crônicos, mas que fazem o uso de forma cruzada, o álcool com outras drogas. O crack está muito presente também, né, na rua. Então, são questões que perpassam a questão da assistência social e que precisa de uma articulação forte junto à Secretaria Municipal de Saúde, para que a gente possa fazer os encaminhamentos. A dependência química ela é uma doença que precisa de um tratamento adequado para isso, né? Então, enquanto assistência social, nós não conseguimos dar conta, né, da questão tanto da saúde mental, tanto do uso da dependência, tanto do uso da substância psicoativa, e as duas elas se cruzam, né? Porque às vezes a pessoa ela faz tanto uso da substância que pode desencadear num transtorno mental. Também existem questões de saúde, como questões de diabetes, que se dependendo como for, se a pessoa tiver com um nível de glicose muito alto, ela também pode ter um surto, né, por conta dessa alta taxa de glicose. Então, são questões de saúde muito presentes, né, pela vida, pela falta, né, de uma alimentação regrada, pela falta de um cuidado, né, de saúde, que desencadeiam outras doenças e que podem refletir no atendimento específico a essa pessoa. Então, é tão importante as pessoas entenderem também que, mais do que assistência social, as articulações são necessárias e urgentes no que diz respeito também às questões de saúde. Grace, o crack é muito, muito violento mesmo? Crack é muito violento. O crack, ele tem volta? É muito difícil a gente... Eu tenho lá um que está com há 25 anos, falou que há 20 anos usa crack, o Lauro. Falo disso porque eu sei que o carinho que ele tem por mim, o quanto ele depende de mim hoje. É muito difícil ele parar, né? É muito difícil. Eu tenho especialização em dependência química também, eu trabalhei por muitos anos. Eu vou fazer uma pergunta para ajudar. Ele pode usar menos do que ele usa? Ele consegue reduzir? Não. Cada pessoa é uma pessoa, né? Então, assim... o que essa substância vai fazer no organismo de cada um varia, né, de acordo com a característica de cada um, né. O crack realmente é uma droga que nós dizemos que é muito difícil, né, a recuperação. Veja, nós temos vários encaminhamentos para tratamento, né, da dependência química, exclusivamente do crack, que a gente sempre se coloca numa questão de recaída, né? Então a pessoa vai para tratamento, consegue, retorna, né, para um atendimento da assistência social, mas ela acaba recaindo várias vezes. Eu digo que a dependência química ela é uma doença incurável, mas não impossível. Né? Depende muito como cada pessoa reage ao tratamento que lhe é proposto. Mas um crack, quando o Lauro vejo que ele fuma, o crack ele fica horas em transe ou o crack é imediato? Eu vi que um dia ele falou, fume pra eu aprender como é que... Daí ele foi e fumou. Acabou a pedra? Acabou. Mas não vai ficar fumando igual fica fumando cigarro, baseado? Não, é uma só tragada e agora eu tô. Daí ele falou pra mim que ele fuma de 4 a 6 vezes por dia. Eu falei, mas por que você tá forte? Porque eu não bebo. Eu não bebo nada. Eu não bebo álcool, eu só uso crack. E daí só que eu não soube me explicar se ele fica em transe 1 hora, meia hora, ou é só um pico de transe.
Veja, o crack, o grau de dependência dele é altamente... Nossa, é muito alto o grau de dependência. E o efeito do crack é muito rápido, né? Então, o que acontece? Por que a pessoa usa tanto crack várias vezes por dia? Porque, além dele ser altamente... causar um alto nível de dependência dessa pessoa, o efeito dele é muito rápido. Então, o que acontece? Eu uso crack... E já passa. Já passa. Eu vou usar de novo, eu vou usar de novo, eu vou usar de novo, né? E vou usar novamente. Essa é a grande dificuldade, né? A gente vai continuar a conversa, mas vamos fazer uma pausa agora, são 7h30 para encerrar a edição estadual. Depois do intervalo, vocês vão acompanhar o noticiário da sua região. A gente volta para a parte do Paraná e depois vocês podem assistir a entrevista completa lá no nosso canal no YouTube. Continuamos com a transmissão até às 8 no TNews no ar. As ouvintes que ficam, boa segunda-feira, até amanhã. Tchau, tchau, até terça. A gente entra na casa das pessoas, dentro do carro das pessoas. É aquela voz que fala quando você está lá na cozinha passando café ou fazendo a sua atividade de trabalho. Acordo não muito cedo não, umas 5h30, 5h40, tomo um banho correndinho, me arrumo, vou pra rádio e deixo pra tomar café lá, porque o café lá é melhor. Tem maquininha de café, dá pra fazer um café especial, isso é muito bom. E o rádio é uma rotina, mas é uma rotina em que todos os dias a gente tem alguma coisa diferente acontecendo. Então, as notícias não são as mesmas, mas as pessoas são, né? Esse dia a dia. É um dia a dia bem gostoso. Trabalhar na rádio é uma rotina muito, muito gostosa, muito satisfatória. Eu sinto muito falta quando não tô. A gente prepara o jornal na véspera até mais ou menos umas 8 horas da noite. Eu e a Marlete ainda estamos ligados no noticiário, olhando o que saiu, o fechamento, mas sempre fica alguma coisa pendente. Geralmente tem novidades, coisas que aconteceram durante a madrugada, enchentes, de resultado de votação no Congresso. E isso é bom porque aí eu chego na rádio já com as notícias mais fresquinhas para ir atualizando. São 6h54. Um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o TNews, a notícia do nosso jeito. A nossa ideia é que o ouvinte fique sabendo do que aconteceu, ouça uma ou outra opinião minha, principalmente do Marcelo, uma avaliação daquilo, e possa conversar depois com o seu vizinho, com o seu colega de trabalho sobre aquela notícia. O primeiro critério é esse: o que é mais importante, quais são os fatos mais importantes que estão acontecendo no Brasil. A gente puxa um pouco mais o enfoque para o Paraná, mas não limita. A produção do TNews a gente não faz na Rádio T, a gente faz em casa. Por quê? Porque a gente precisa pegar as notícias, as últimas notícias do dia anterior para poder falar delas no dia seguinte. Então, eu e a Marlete, a gente trabalha de forma remota, cada uma na sua casa, com seu escritório, né? Então, a gente tem um documento base em que a gente trabalha em 4 mãos ali. Começando hoje um pouco diferente. Quem está assistindo no vídeo viu que eu nem abri o computador aqui ainda e hoje que tem uma câmera aqui do lado. E basicamente é isso, são 2 jornalistas, cada uma com seu olhar, uma em cada ponto, selecionando o que a gente acha que pode ser interessante para o ouvinte e principalmente para a conversa que vai acontecer no programa. A grande vantagem da rádio é que os ouvintes fazem com que a gente se sinta muito próximo deles. Então é uma relação quase de amizade. Eu acho que o segredo é entender que você está falando com as pessoas.
São 7h34, estão aqui no estúdio a diretora de atenção à população em situação de rua da FAS, a Grace Ferreira, e a coordenadora da diretoria de atenção à pessoa em situação de rua, a Jeane Bogo de Freitas, falando sobre o trabalho que é feito para atendimento a essas pessoas que vivem nas ruas. Tem muita participação chegando de ouvinte. A gente tem um ouvinte participando aqui, o Marcos, inclusive se identificou, dizendo que foi usuário de crack por 25 anos. Olha. E diz, estou limpo há 16 anos. Ele falou que o crack já me fez sofrer, nunca mais eu vou usar, porque é muito triste. A pessoa se torna um escravo. Quanto mais se usa, mais quer, né? E aí ele conta que ele não precisou do internamento, ele conseguiu sozinho fazer esse tratamento. Ele falou, o poder está na pessoa, é só tomar posse dele. Não, mas esse sabe o que ele tem? Sabe o que ele tem, não? Ele tem autoridade para falar. Isso mesmo. Esse tem autoridade. Esse fala de dentro para fora. Esse é um cara diferenciado. Parabéns. Ó, que lindo. Você vê como tem as exceções. Mas deve ter um ponto a mais. Ele deve ter uma prudência, que chama-se a virtude da coragem. O cara teve um ponto a mais. Ele andou um passo à frente dos outros. É um cara que quase acho que sai do corpo dele e se vê. Falou, que ridículo que eu sou, eu vou mudar. Que é diferente, né? Parabéns pra ele, parabéns, né? Isso mesmo. É muito difícil mesmo. O Saulo tá participando para dizer, o trabalho da FAS é espetacular. Lembro quando eu trabalhava no restaurante Acrotona, sopas e pizzas, e a FAS, no fim do expediente, buscava as sobras de sopa para distribuir para as pessoas na rua, né? No começo dos anos 90. E tá dizendo meus parabéns pelo trabalho de vocês. Tem uma participação também chegando, nosso ouvinte Toninho de Campo Mourão mandou algumas notícias mostrando, né, como a população em situação de rua aumentou 5 vezes em Campo Mourão, contando até a história aqui de um artista conhecido na região de Maringá, e que foi inclusive locutor de rádio em Campo Mourão, Cianorte. Ele foi um cara bonitão, super inteligente, jovem, e que hoje é andarilho, ele escreve aqui na cidade, e as pessoas conhecem, acabou caindo nessa situação. E tem pergunta aqui que chega da Luciana, ela falou, de cada 10 pessoas que experimentam crack, 10 se tornam viciados? Isso é verídico? Veja, a gente não pode dar um número fechado, né? Como eu coloquei, cada pessoa, ela vai ter ela vai, como que eu posso explicar? Cada pessoa, ela vai ter uma forma de reagir ao uso da substância, né? Como o crack é uma substância que realmente ela causa um alto grau de dependência química, então a gente acredita que grande parte que as pessoas usem, a maioria vai realmente adquirir essa dependência. Mas é muito relativo, pode acontecer de uma pessoa utilizar o crack e não virar dependente. É raro, né? Mas eu queria retomar... Mas crack, os bacanas fumam crack ou crack é coisa de pobre? Veja, o crack é uma droga barata. Aí, ó. Eu sempre falo então, assim, é o lixo, né? É o lixo da cocaína, né? Então, veja, o crack... Mas pode ter muito, um cara lá, um empresário, doutor, terno e gravata, BMW, usando crack. Não é... Parece que crack é uma droga do mais pobre, do coitado lá na rua. Né? O rico usa coisa que é um ácido, uma bala... Enfim, cocaína. Mas eu tenho uma relação de crack com as pessoas que são de rua, na minha cabeça, né? Veja, grande parte das pessoas, hoje a gente tem uma droga que é a porta de entrada, que é lícita, que é o álcool, né? Então, grande parte dessas pessoas, elas iniciaram, né, a sua dependência no álcool. Só que o álcool, ela chega num determinado momento que precisa agregar a outra droga. E aí que é a questão do uso cruzado que a gente abre fala. A segunda porta. Então, assim, eu uso o álcool. Eu vou fumar uma maconha. Mas a maconha, o álcool não tá dando o barato que eu preciso. Eu vou pra cocaína. Beleza, cocaína não é barato, né? Cocaína é caro. Álcool também, dependendo, né, do que for, também não é muito barato para você sustentar. E aí a pessoa chega num determinado momento que ela não consegue mais manter esse vício. E aí faz o quê? Vai pro corote, que é barato, e vai pro crack, que também é uma droga barata. Né? Então a gente fala que não começa necessariamente ali na droga mais barata, mas é um processo, né? E o crack hoje, ele está presente porque, veja, a gente tem uma sociedade que se comove com essas pessoas em situação de rua. A questão da mendicância hoje é uma questão muito
complexa também. É óbvio que você vê uma mãe com um pai, com criança na rua pedindo, você vai, né, dar um dinheirinho, né? Comove, você vai se comover, você vai dar um dinheirinho para apoiar essa pessoa, para dar, né, para que ela se alimente, né? E muitas vezes, assim, o valor, né, que é dado para essa pessoa não necessariamente vá para alimentação, né? Às vezes, muitas vezes esse valor dado para essa pessoa vai para manter esse vício, né? Claro, eu não vou falar de uma forma fechada, que todo mundo faz isso, enfim. Veja, hoje a FAS, ela trabalha com espaços de acolhimento para homens, para mulheres para trans mulheres, justamente para que a gente tenha minimamente o controle disso e para que a gente possa ofertar o que essas pessoas precisam. Mas a questão da mendicância, a questão, né, da oferta, muitas vezes Marcelo, você vê uma pessoa na rua com frio, muito frio, com uma camisetinha. Você vai dar uma jaqueta top para essa pessoa. Muitas vezes, é triste falar isso, mas muitas vezes essa jaqueta vai ser moeda de troca, né? Então, assim, a vida na rua, ela é muito complexa, ela é muito triste, e por conta da dependência química ser realmente essa doença, as pessoas acabam fazendo outras questões justamente para se manter no vício, né? Inclusive também afeta a questão da segurança pública. Dá para fazer uma brincadeira. Ela é craque no assunto, hein? Ela é craque. É a craque. Jane, vai dar um oi pra Jane aqui. Vai. Falar um pouquinho também. Mas é interessante, uma coisa que a gente fala aqui e também que a gente fica... Eu tenho essa noção, eu não. Eu ajudo o Lauro e compro o crack do Lauro. Eu sei que ele vai usar, eu sei quando dou vintão, ele sai correndo, deixa até a roupa pra trás. Eu falei, você deixou tudo pra trás, Lauro? Ah, mas dinheiro, já sei o que eu vou comprar. Mas enfim, uma coisa que eu sempre tenho dúvida, às vezes, é assim, eu sei que não importa muito o número, se é 1.000, se é 2.000, é muita gente. Ainda há aquela maneira da gente ler, Grace, pessoas na rua e pessoas de rua? Ainda existe essa dicotomia? Excelente. Pode falar, Gia. É o Vai. ponto que a gente Tá mais perto aqui, já. É o ponto que a gente sempre bate, né? A diferença de pessoas na rua e pessoas que estão na rua, né? Hoje se confunde muito a população em situação de rua com as pessoas que estão na rua. A gente visualiza muito durante a madrugada, a gente sai para as abordagens, que o centro está vazio durante a madrugada. O que acontece com essas pessoas, né? Elas não brotam do nada. Então, uma grande maioria que a gente vê durante o dia na rua, elas têm residência, moram nas regiões próximas, Puxa né? vida. Então, durante o dia elas vêm para fazer os seus corres, enfim, né? Essa questão da medicância que a Grace pontuou, ela é bem importante. Muitas vezes a gente, na ânsia de ajudar uma pessoa, a gente mantém ela naquela condição, né? A gente tem caso de crianças, pais com crianças que não saem dali porque é muito rentoso, né? A rentabilidade ali é grande na esmolagem. Então, é uma questão bem complexa, né? É muito interessante que vocês têm uma coisa muito linda, é que vocês têm PhD nisso aí, né? Vocês têm mestrado. As palavras que elas usam, você viu, não? Sim, vocês têm um dicionário, vocês têm uns termos assim que a gente fica olhando aqui. Eu já ia. O meu termo é chulo, o teu é assim, é vestido de 3º grau completo, né? Isso aí. O nosso é quase nós trouxa. A gente está recebendo várias perguntas e participações de ouvintes. Você vê como o assunto, todo mundo tem interesse, né? Em entender um pouco mais, até para saber como ajudar e o que não fazer. Bom, teve ouvinte que mandou perguntando, cor o quê? É corote, é uma vodka barata, isso, né? Não é uma droga, a droga lícita, né? É porque é baratinho. Tem participação da Tatiane dizendo, olha, estávamos falando sobre isso ontem, meu padrasto tem um sobrinho, 22 anos, morando ali no Largo da Ordem, o pior é os pequenos furtos, né, que a pessoa começa a fazer para poder manter a dependência, então acaba se envolvendo daí com outras questões, né? E tem uma participação interessante aqui do João dizendo, a maioria das pessoas de rua não quer sair, pois a população dá o dinheiro e fomenta o próprio vício. E aí fica a pergunta, a gente deve parar de ajudar? O que a gente deve fazer? Mas entenda uma coisa, isso é o troço mais difícil de responder, sabe por quê? Porque assim, não tem como, eu vou ajudar. Mesmo que ela me enche o saco, o Rafael Greca bate em mim, vem aqui... Já foram feitas várias campanhas, para não dar eu vou ajudar. Eu vou ajudar e acabou. Porque assim, eu não tenho como não ajudar. Então assim, eu sei que hoje, eu sei quem eu vou ajudar hoje.
eu vou ajudar, vou parar, ou eu vou passar, deixar uma comida, ou deixar mais vintão. Alguma coisa eu vou fazer, eu vou deixar eu vou ajudar, ou vou deixar uma camiseta minha. Eu sei que se eu der uma jaqueta, o fio da égua vai trocar em droga. Eu sei, mas assim é o corno ético. Sabe aquela coisa? Eu sei que estão me traindo, mas eu vou manter a linha. É muito difícil. Sabe por quê, Roberta? Não é todo mundo que... Há uma sensação do altruísmo. A pessoa aprendeu na igreja a caridade. Olha o problema. Agora vou pôr religião no meio desse troço. Altruísmo, abnegação, caridade, doar o que você tem. Há uma sensação quando a gente abre a porta do carro, a janela do carro, da caminhonete, que eu tô lá 4x4 chique, bonita e cheirosa, que eu tô falando, pelo menos estou comprando um pedacinho no céu. Sendo religioso ou não, a gente tem uma educação cristã e a base do cristianismo é a caridade, né? Então, assim, se a gente não ajuda, a gente se sente fazendo uma coisa de errado. O que eu acho, que daí eu falei para ela, não, chama a cachorrada graúda da saúde, chama a cachorrada graúda da FAS, vem aqui. Chama um prefeito e fala, prefeito, é o seguinte, caras, vamos ter que fazer um fundo de 10 milhões por ano. Nós vamos criar um lugar, 2, 3 lugares, baldeação. Nós vamos levar os caras vão ficar 60 dias com a gente. Nem que a gente trate 10% só. 10% vão sair da rua. Nossa meta, põe meta, plano plurianual. O que a gente vai fazer com o prefeito em 4 anos com as pessoas de rua? Só que é grana. É grana, é remédio, Roberta. Não adianta esse negócio da comida, da sopa solidária, da canja de galinha. Não vai dar. Porque o problema é químico, né? Eu fico olhando assim, quando eu estava conversando esses dias, sentado, conversando com o Alexandre, ele falou, você só bebe. Eu falei, não uso crack mais, não uso maconha, eu só bebo. Aí, Lauro, o que você usa? Só crack. Aí o Branca de Neve, que morreu, nem esperou eu para ir no velório, morreu, não me avisou. Branca de Neve, você falou, não, eu tô ferrado o coração, o fígado, o rim, porque eu fiquei 20 anos usando droga. Há 20 já não usava, e tocou 20 anos a vida ainda assim. Então, o que elas estão dizendo, assim, que é assim, um dia o Lauro me ligou, que ele fugiu do hospital, coitado, com todos os negócios aqui, enfiado o soro. E falou, pô, Lauro, você saiu de lá, falou, Marcelo, eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais, eu fugi correndo com os fios, amarrado com o sangue, pulando. Mas por que, Lauro? Eu precisava de uma pedra. Eu achei tão assim que forte. Desespero, né? Desespero. É que elas deveriam ter mais voz. A Grace e a Jane tinham que ter, elas têm que ter mais voz. O que um vereador que a prefeitura faz não chega em mim. Chega em mim porque eu estou sentindo. Mas a gente estava falando aqui fora do ar. O problema não é social. É um grande problema de saúde. Que é o álcool, que é a maconha, que é a cocaína. Né? Pega acidente de carro. Qual que é o problema? É o álcool, que é uma droga lícita. Socialmente é muito legal ter um carro bacana, beber no casamento e voltar dirigindo. Ninguém diz, não volto dirigindo. Ninguém impede você, né? Então acho que é isso. Falei demais. Lista e aceita pela sociedade. Aceita. Isso, lista e aceita. Mas e aí? Pra gente que não tem nenhuma qualificação, pros leigos. Pros pés de macaco igual eu aqui. Pode dizer, como é que a gente consegue ajudar efetivamente? Veja, quando a gente fala de uma política pública ela não pode ser estabelecida de forma unilateral. Sim. Ela precisa ser composta com todas as políticas necessárias. No que diz respeito à pessoa em situação de rua, são várias políticas. Eu diria todas, né? Veja, tem a política da assistência social, principalmente a política de saúde. Quando a gente aborda um carrinheiro, um catador de reciclável na rua e ele fala para mim, Grace, eu não consigo retornar para minha casa, eu sou domiciliado. Eu não consigo retornar para minha casa porque 6 horas da manhã eu tenho que estar na frente da loja para arrecadar o material reciclável que a loja separou para mim. Isso é uma questão de política de meio ambiente, precisa ter um trabalho com essas pessoas. Quando eu abordo uma família e falo, puxa vida, a FAS também é gestora da questão da qualificação e geração de renda, né? Então, quando eu abordo uma família e falo, olha, a gente tem um curso de qualificação, a gente faz a tua documentação, a gente encaminha para o mercado de trabalho, vamos com a gente, né? A gente te dá todo o apoio. Veja, Grace, eu não consigo ir com você porque eu não tenho uma escola integral para deixar meu filho. Então, assim, são outras políticas que precisam também do investimento. Não é só investimento na área social dessas pessoas, mas é o investimento nas políticas de educação, nas políticas de habitação, nas políticas de saúde pública, nas políticas de segurança pública, porque, veja, como a Giane colocou, quando a gente vai para abordagem na madrugada, a gente percebe, nossa, a cidade está limpa.
Não tem ninguém na rua. E amanhece cheio de gente na rua, né? Então, assim, quem são essas pessoas que estão permanecendo na rua durante o dia? Pode ser um traficante que está ali usando a população em situação de rua como cortina de fumaça e que está fazendo com que essas pessoas tenham problemas com segurança pública porque elas são vulneráveis, né? Por uma pedrinha de crack, muitas vezes elas vão aceitar fazer o corre, ser o aviãozinho, né? Passar a droga. Então, assim, são várias questões que precisam realmente ser discutidas amplamente, principalmente com a sociedade civil. De que forma que a sociedade pode nos ajudar? Hoje nós temos como apoio, né, sempre quando precisa de um atendimento para pessoa em situação de rua, nós pedimos para que a sociedade faça o contato via sistema 156, né? Pode ligar, pode usar do celular, pode usar do computador, enfim, nos colocando o que a pessoa precisa, enfim, qual é o local, para que as equipes de abordagem vão até lá. Mas, claro, somos cristãos, né? E quando a gente vê uma pessoa ao nosso lado, a gente quer apoiar. Então, acho que a discussão ela precisa ser ampliada para que a gente consiga estabelecer uma política pública que seja discutida amplamente com todas as políticas, né, necessárias para o atendimento dessa pessoa junto à sociedade civil. Acho que daí a gente consegue avançar. Mas, Roberta, está aumentando o número de pessoas na rua? Veja, a gente percebe que está aumentando o número de pessoas não em situação de rua, mas que pessoas que permanecem na rua. Pós-pandemia, também tem efeito do desemprego. Efeito do desemprego, efeito da questão não está fácil, né? A questão realmente pós-pandemia, muitas pessoas perderam o emprego na pandemia, não conseguiram se sustentar. Então, a questão econômica não está fácil para ninguém, né? Não está fácil para quem tem o seu emprego, para quem é concursado. Imagina para quem perdeu o emprego e não conseguiu retomar. E, às vezes, nesse período em que a pessoa perdeu o emprego, agregou isso sei lá, a mulher abandonou, você perdeu o emprego, abandonou, o cara vai para a rua. O cara entra numa depressão profunda, o cara começa muitas vezes usar o álcool, outras drogas, e aí vira um poço sem fim, né, do atendimento a essa pessoa. Então, são várias questões que agregam a questão da pessoa em situação de rua e a pessoa que está na rua, né? Então, essa articulação ela é urgente e necessária. Vamos fazer um intervalo, são 7h51, quase 52, mas a gente já volta para concluir esse assunto. São 7h54, a gente vai concluir aqui o bate-papo com a diretora de atenção à população em situação de rua da FAS, a Grace Puchetti Ferreira, e a coordenadora da diretoria de atenção à pessoa em situação de rua da FAS, Giane Bogo de Freitas, convidadas aqui no estúdio, tiraram muitas dúvidas, contaram muitas coisas pra gente a respeito desse trabalho tão importante, né? Eu queria saber, assim, o que acontece com a pessoa que aceita o acolhimento, a partir do momento que vocês são vitoriosos nessa missão tão difícil de convencer a pessoa a sair. Não, ok, vou lá, eu vou com vocês. O que acontece dali para frente? O que a prefeitura acaba oferecendo na sequência? Então, veja, nós trabalhamos com casas de passagem. Casa de passagem é o espaço onde a gente atende as necessidades básicas dessa pessoa, banho, alimentação, troca de roupa. Como se fosse uma UPA da FAS, né? É a estabilização dessa pessoa. Eu não tenho o primeiro atendimento. Eu não tenho como colocar uma pessoa, muitas vezes, em condição de extrema vulnerabilidade, com fome, com a roupa muito suja, molhada, para um atendimento social. Então, a casa de passagem, ela faz todo esse trabalho. Preparando essa pessoa, né, ela vai passar pelo atendimento da assistência social. Então, nós trabalhamos também com os centros POP, que é o Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua. O Centro POP, fora a questão do atendimento social dessa pessoa, também trabalha com cursos de qualificação profissional, cursos para geração de renda, encaminhamento para o mercado de trabalho, trabalha com a questão do CADU, né, que é o Cadastro Único
para que a pessoa tenha acesso aos benefícios sociais. Nós trabalhamos com uma série de questões ali dentro do Centro Pop que eles podem permanecer durante o dia. Nós temos também a pessoa que passou pela casa de passagem, ela passou pelo Centro Pop, tá bem, tá legal, começou a trabalhar. Nós trabalhamos com hotel social, que é pernoite. Então, essa pessoa, ela tem a possibilidade de ir para um hotel social, ela é o pernoite, ela já está num grau de autonomia maior, ela tem o espaço ali para que ela chegue às 18 horas, tome seu banho, se alimente, durma, e no outro dia ela acorde e vá trabalhar, ou vai à busca de emprego. Nós temos também agora recentemente o primeiro hotel do Paraná, um hotel para trans mulheres, né? Que era um público que estava realmente invisível. Então, a gente também tem um hotel hoje que atende especificamente 24 horas por dia as mulheres trans e travestis, que também vem com uma série de questões de saúde, por conta de injetar hormônio, de colocar silicone de procedência duvidosa. Então, assim, são várias questões que fazem com que essa mulher, né, essa trans, ela permaneça na rua numa condição de saúde muito vulnerável. Nós trabalhamos também com as unidades de acolhimento institucional. Unidades de acolhimento, as pessoas permanecem 24 horas por dia dentro da unidade. São aqueles idosos, pessoas com dificuldade de mobilidade, pessoas que já desenvolvem um transtorno mental não agravado, mas que precisam de um atendimento 24 horas da Fundação de Ação Social, aquele cuidado emergente e aquele cuidado muito próximo a essa pessoa. Nós também trabalhamos com os migrantes, né? Chegam muitas pessoas de fora, tanto das cidades ao entorno de Curitiba, quanto da região metropolitana, quanto de outros estados e outros países. Então, muitas vezes a pessoa ela tá num processo, eu estava tentando a vida lá no Rio Grande do Sul, eu vim subindo, cheguei em Curitiba, acabou o dinheiro. Então, nós atendemos emergencialmente essa pessoa com um acolhimento emergencial e depois nós passamos para o atendimento na Casa da Acolhida e do Regresso, onde ela passa por um atendimento social, onde ela é escutada, ouvida, né? E ali a gente dá os encaminhamentos. Inclusive, a gente oferta passagem terrestre, caso essa pessoa precise continuar o seu trajeto para fazer o retorno familiar, ou realmente ela tem um outro já local onde ela já tenha previsto toda a questão do trabalho formal. Então, isso considera que a pessoa veio, não deu certo, então que ela retorne para a cidade de origem. Sim, veja, a gente sempre, nem sempre o retorno familiar é positivo. Né? Muitas pessoas, tem que retornar para a família. Às vezes a família foi o causador dessa pessoa estar em situação de rua. Às vezes essa pessoa foi abusada, às vezes essa pessoa sofreu um trauma ou foi colocada pela própria família na rua, pela questão da dependência química, isso é muito comum. Ou porque ela se assumiu trans, também é muito comum, a gente ouve isso quando a gente vai conversar com as trans. Eu vejo uma pessoa conversando com uma trans mulher, ela falou assim, um currículo invejável, inglês fluente, espanhol fluente, e ela me pontuou que ela foi colocada na rua pela família porque ela se assumiu trans mulher. Então são várias questões, o idoso é colocado na rua. E assim, a questão da dependência química, a família chega num determinado momento, fala, eu não aguento mais, eu não quero mais essa pessoa, eu não quero mais, é meu filho, mas eu não quero mais saber. E coloca na rua. Então, realmente, são várias questões. Nós também trabalhamos em articulação com a saúde, na questão dos encaminhamentos para a dependência química. Enfim, nós trabalhamos de diversas formas. É uma rede bem grande, mas que precisa ser ampliada. Maravilha, são 7 horas e 59 minutos, nós vamos encerrando então a entrevista, o TNews de hoje. Antes, só uma única informação, a última informação que chega aqui de vários ouvintes que mandaram, o Helder, um deles, que hoje é o dia do assistente social, então aproveitamos para dar os parabéns a quem faz esse trabalho. Hein? Que legal. Coincidência, a gente não tinha pensado nisso. Obrigada. Vamos encerrando, obrigada pela participação de vocês, obrigada pela audiência, as várias participações dos ouvintes, amanhã a gente está de volta com mais TNews. Valeu, um abração.